Olá a todos, o meu nome é Hélio Borges, eu sou psicólogo clínico e terapeuta de casais. Eu aproveito para inaugurar este ciclo de podcasts, conversas psicológicos, e para o primeiro podcast eu vou-vos trazer um tema que à partida não é muito óbvio no domínio da psicologia. É um tema mais próprio da terapia de casal, muitas vezes que causa várias discussões no seio das relações. E o que eu pretendo abordar hoje é a gestão financeira conjugal. A questão é sempre qual o casal que nunca teve que falar de finanças, de dividir contas, e é frequente às vezes que cheguem ao consultório vários casais com vários conflitos graves acerca deste tema, por claramente constituir um empecilho na relação. O objetivo hoje será vos dar algumas técnicas de como simplesmente poder, organizando a vossa vida financeira, evitar algumas discussões. E a maior parte dos economistas e de gestores financeiros recomendam um processo algo simples no meio, quando um casal vive em união de facto ou estando num casamento tradicional. O objetivo é sempre como nós vamos dividir as nossas despesas tendo ordenados diferentes e muitas vezes nem tendo previsibilidade do que iremos ganhar anualmente. Isso é muito válido para os trabalhadores independentes, por exemplo, ao contrário das pessoas que trabalham por conta de outrem e têm um rendimento fixo associado a nível mensal. E o objetivo é, nos casais comuns, vamos dizer assim, é que tenham uma conta conjunta. E nessa conta conjunta terão que adicionar um valor mensalmente, um valor de despesas que cada um ofere. Ou seja, imaginemos que um casal, cada um ganhe 1.000 euros, para ser uma conta simples e que cada pessoa possa perceber. Desses 1.000 euros, deverão destinar à conta comum uma percentagem que seja suficiente para cobrir alguns gastos, também eles em comum. Ou seja, que podem compreender uma renda de uma casa, as despesas de água, luz, gás, internet, TV cabo. Se tiverem filhos, também terão que compreender despesas associadas a essa criança, por exemplo, mensalidade do colégio ou algum tipo de ATL, passatempo que a criança tenha. Deverão também já incluir o cálculo prévio de uma média da alimentação que o casal gastará, por exemplo, quando vão a um supermercado, usar essa conta comum para poderem retirar daí essa despesa. E por isso esse valor tem que ser fixo e tem que ser feito um cálculo prévio de quanto é que o casal vai necessitar de colocar mensalmente, cada um. Imaginemos que cada pessoa desse casal ganhe 1.000 euros e, neste caso, teríamos que transferir cada membro, por exemplo, 400 euros. Daria 800 euros nessa conta comum que poderiam cobrir estas despesas todas. Obviamente que isto é apenas exemplificativo e cada casal terá uma situação muito própria. E vocês vão me perguntar, mas afinal, nós ganhamos ordenados muito diferentes. Ou seja, eu ganho 2.000 e a outra pessoa ganha apenas 1.000. E neste caso, terão uma taxa de esforço diferente porque as despesas serão as mesmas, as despesas fixas. No entanto, o que sobrará para a pessoa individualmente será muito menor. Bem, nesse caso terão que chegar a um consenso e ver qual a taxa de esforço que cada membro do casal está disponível para ter. E isso é importante também que seja definido previamente. E é sempre importante também, dentro dessa conta comum, ter alguma margem para questões de, por exemplo, questões de lazer. Vocês vão jantar a um restaurante. Podem usar as vossas contas pessoais para pagar essa conta. No entanto, se calhar fará mais sentido retirar essa conta comum. Senão, parecem mais dois amigos a dividir uma conta como se estivessem no secundário. E fazer isso ao longo de vários anos pode se tornar extremamente desgastante. Obviamente que, se estamos a falar de casais que recompostos, ou seja, que já têm filhos de outras relações ou têm que pagar pensões de alimentos, obviamente que essas despesas têm que ser retiradas da conta individual e não da conta em comum.
Estes pontos têm que ser todos muito bem acautelados. Imaginemos que outro exemplo muito paradigmático e é muito comum. Um casal vive numa casa que foi comprada apenas por um dos membros do casal. Obviamente que se apenas um dos membros do casal paga a prestação dessa casa, por exemplo, terá que ser ele a retirar da conta individual dele, ou seja, para pagar essa prestação e não esta prestação sair da conta comum. Isso é importante que haja sempre uma organização de despesas muito própria. E resumindo e concluindo um pouco este podcast, ou seja, será sempre o objetivo de terem uma conta comum e cada membro do casal permanecer com a sua conta individual. E nessa conta individual tem que, por exemplo, você quer comprar uma peça de roupa, quer comprar um gelado, o que seja. Não tem que, se calhar, dar conta ao seu parceiro ou parceira que você fez esse gasto. E aí já mantém alguma privacidade também nas despesas. Espero bem que tenham entendido um pouco a lógica deste pequeno podcast e obrigado pela vossa atenção.